Estenda suas mãos. Pai, aqui está a tua filha nessa noite, Pai, nós te agradecemos pelo instrumento da tua graça que ela é. Usa ela mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, família cristã, é o tema. Amém. Quem crê que o Senhor te escolheu para estar aqui hoje? Quem crê que o Senhor te escolheu para estar aqui hoje? Amém. Podem sentar, senta aí, vai abrindo, por gentileza, a palavra do Senhor. No livro de Atos capítulo 10. Vamos ler um pouquinho. Deixa a Bíblia aberta nesse capítulo, que no decorrer da mensagem a gente vai ficar lendo ele. Não fecha a tua Bíblia. E o tema da ministração de hoje é a porta está aberta. A porta está aberta, pastor Leandro? A porta está aberta. Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 33. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pela tua presença que é palpável aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigada pelo culto anterior, onde a tua presença foi manifesta aqui neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te clamo, continua conosco, Senhor. Que através de mim não venha sair as minhas palavras, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, Senhor. Que nesta noite eu possa ser apenas um instrumento na tua mão para o Senhor nos tratar e falar conosco conforme o Senhor deseja. É assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 10, do 1 ao 33. Todo mundo abriu? Vamos lá. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, do que estavam ao seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Eita, Jesus, parece com alguém que eu conheço. Só eu sinto fome, é? Quando dá meio-dia assim, a fome aperta, perto da hora do almoço. Se for meu esposo, misericórdia, já está olhando para mim. Estando com fome, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Olha, ousado, né? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Meu Deus, eu glorifico a Deus porque Ele não desiste de mim e de você. Porque foi preciso Deus repetir 3 vezes para o cabo entender o que Deus estava querendo dizer a ele. Voltando, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, ou seja, Deus, além de ter falado 3 vezes a Pedro, ele ainda estava meditando sobre o que Deus havia falado a ele.
Muitas vezes Deus fala comigo e com você, e a gente ainda está em dúvida se é Deus mesmo que falou. Sim ou não? Muitas vezes Deus nos dá uma orientação e a gente fica, meu Deus, será que foi o Senhor ou foi o diabo? Meu Jesus, será que foi do céu mesmo essa voz, essa orientação? Enfim, então Deus estava nesse momento meditando. E o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar. Porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pulando mais um pouquinho, mais na frente vai dizer que no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Aí a gente vai pular mais um pouco, mais à frente. Eu não sei qual é o versículo, porque eu não coloquei aqui. E falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, vim sem demorar, vim imediatamente. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa, e de repente apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida, e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Aí ele vai e fala tudo o que ele ordenou aos seus servos. Aí ele diz que, portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a vocês. Quem aqui já conhecia Cornélio? Poucas pessoas. E o tema dessa ministração, pode apagar as luzes? Agradeço. O tema dessa ministração, ela nasceu através de uma oração minha com Deus. Já há um tempo, em meu trabalho, em nossa loja, nós temos um pet shop. Vem acontecendo algumas coisas. Que algumas vezes, eu cheguei até a brincar com meu esposo, pelos ocorridos. Eu tenho uma vontade, um desejo muito grande de fazer psicologia. Mas apesar de ter brincado algumas vezes, sempre levando muito a sério e com as portas abertas. E lá em nossa loja tem acontecido muito, mas é um muito. E com a grande frequência, as pessoas irem comprar algo, às vezes é 5, 2, 3 reais de rações, puxam a cadeira, senta e começa a compartilhar a vida. E começa a chorar, e começa a falar as circunstâncias que estão passando. E muitas vezes, são pessoas que eu não conheço e nunca nem vi na vida. E alguns momentos, são histórias, meu irmão e minha irmã. E são circunstâncias que são extremamente pesadas, não é algo assim, besteirinha não. Eu briguei com meu marido, meu filho está dando problema, não. E eu, em uma oração minha com Deus, eu fui perguntar a Deus o porquê isso estava acontecendo. E eu perguntei ao Senhor, por que isso está sendo constante? Porque do nada aparece uma pessoa aqui chorando, compartilhando a vida, a pessoa nem me conhece, sabe nem quem eu sou. O que o Senhor está querendo de mim com isso? Irmão, irmã, eu posso te dizer, com toda a convicção, que eu escutei algo que dizia, porque a porta está aberta. Porque a porta está aberta. E refletindo sobre porta aberta, Deus me deu esse texto, falando sobre Cornélio e sobre Pedro.
E eu tenho certeza que se eu perguntar a muitas pessoas, vocês não, porque vocês leem a Bíblia, amém? Vocês leem a palavra de Deus, amém? Mas se eu perguntar a muitas pessoas, quem é Cornélio? A pessoa vai dizer, é um personagem da novela tal. Misericórdia. Brincadeiras à parte, existia uma novela que tinha sim um personagem com o nome Cornélio, mas não é esse Cornélio que eu quero falar não, até porque eu nem assisto novela, muito mal televisão. É só YouTube, louvor, adoração, pregação. Quem já foi na minha loja, chegou lá, percebeu que a televisão estava ligada em louvor e adoração. Mas brincadeiras à parte, a história de Cornélio, ela é uma história que não é muito citada com frequência. E essa passagem que nós lemos, ela apresenta a visão de Cornélio. E é a primeira vez que ele é mencionado em Atos. Cornélio, ele foi um centurião que morava em Cesareia. E Cesareia ficava a cerca de 48 quilômetros de Jope. Me lembra a história de Paulo. Não é verdade? Só que dessa vez foi com Cornélio. O Espírito do Senhor desce a Cornélio, dá uma ordem, manda ele mandar os servos dele lá em Jope para buscar Pedro. E um centurião era um oficial do exército romano responsável por pelo menos 100 soldados. Cornélio, ele era um comandante na corte. Cornélio, ele era bom para o povo judeu, apesar de ser um gentil. Cornélio, ele adorava a Deus e ele era temente ao Senhor. Cornélio, ele era alguém que aceitava as crenças e práticas do judaísmo, mas não era do grupo da circuncisão. Ele e toda a sua família eram religiosos. Eles eram piedosos e viviam em conformidade com a lei de Moisés. Porém, não haviam se convertido totalmente ao judaísmo. Nem eram considerados judeus. Quem aqui conhece alguém que é uma boa pessoa, que faz caridade, que ajuda o próximo, mas ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Cornélio e sua família eram essas pessoas. E por meio da apresentação do Evangelho feito por Pedro, Cornélio tornou-se um seguidor de Jesus. E segundo os historiadores, Cornélio, ele foi o primeiro gentil convertido e batizado por Pedro. E a conversão de Cornélio marcou o início da atividade missionária entre os gentios. Tem uma frase de uma irmã, Perpétua Martí, que ela vai nos falar: não posso ser chamado de nada além do que sou, uma cristã. Como é que eu e você somos conhecidos? Como é que eu e você, as pessoas nos olham e conseguem enxergar o quê? Como cristã? Como cristão? Atos 8:40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E conforme a gente leu, aí vai nos dizer que por volta das 15 horas, Cornélio teve uma visão. E provavelmente ele estava orando nesse momento. E quando Cornélio ele tem a visão e Deus envia o seu anjo chama Cornélio pelo nome. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Cuidado com o que você está ouvindo. Porque Deus, ele não confunde aquilo que ele está falando, não. Quando ele quer falar com você, ele vai te chamar pelo nome. E você vai saber que é ele que está falando com você. E a reação de Cornélio, o que foi? Que é, Senhor? E o anjo respondeu imediatamente: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio, ele era um homem bom, era um homem religioso, mas Cornélio ainda precisava de Cristo. E nesta noite, nós vamos ver alguns pontos que podemos aprender com a história de Cornélio e de Pedro. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é que proclame o Evangelho e ame
o seu próximo. Proclame o evangelho e ame o seu próximo. E a gente vai ler algumas partes que já lemos, para vocês entenderem o que vai ser dito mais na frente, e algumas partes que ainda não lemos. Atos 10, do 10 ao 16. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, em Jope, Pedro ele sobe ao eirado da casa para a oração do meio-dia. Cássio ele falou sobre Daniel. E na história de Daniel, a gente vê que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Pelo menos 3 vezes ao dia, sim ou não? E esse era o momento que Pedro estava tendo de oração. Pedro subiu ao telhado. E nessa época, os telhados eram planos. Normalmente eram comuns que todos os telhados fossem planos. Porque as pessoas acostumavam subir para escapar um pouco do calor, uma vez que as casas eram pequenas e uma vez que as casas viviam cheias. Raramente tinha uma casa vazia nesses tempos bíblicos. E como também as pessoas subiam para ter um pouco de privacidade e calmaria. Aí, Deus vai dar uma visão a Pedro, descendo um lençol do céu, com várias espécies que os judeus não comiam, que os judeus tinham restrições severas sobre o que podiam comer ou não. A lei mosaica, ela proibiu o consumo de certos animais impuros. E Pedro, ele nunca havia comido o que um judeu considerava como um animal impuro. E o lençol, da visão que Pedro teve, continha uma variedade de animais, tanto limpos como impuros. E Deus repete a visão 3 vezes. O que nos faz entender que Deus estava ressaltando a importância da mensagem que estava passando para Pedro. Deus estava ensinando a Pedro, não a lição do que se podia comer ou não podia comer, mas uma lição sobre pessoas. Não era se ele podia comer porco, não podia comer porco, se ele comia bode, se ele não comia bode, se ele ia lá no Outback comer aquela costela, não era sobre isso não. Apesar de Pedro ter acompanhado o ministério de Jesus por 3 anos de perto, Deus estava insistindo a ensinar a Pedro que não eram a lei e nem os costumes que salvavam as pessoas. Que todos são amados por Deus e têm a oportunidade que, crendo nele, tem um genuíno arrependimento. Tivemos 18 pessoas, foi isso, pastor? 18 pessoas que se arrependeram de forma verdadeira. Estavam aqui celebrando o novo nascimento no primeiro culto. Era como se Deus estivesse dizendo a Pedro: menino, presta atenção no que eu estou te dizendo. Não é como tua avó te ensinou, não. Não é como tua mãe te ensinou, não. Não é como a cultura judaica te ensinou, não. Pedro, deixa eu te ensinar uma coisa. É sobre o acesso a Jesus. É sobre quem é Jesus. Cássio falou aqui no primeiro culto que nós devemos ter a nossa identidade tão certo, sabendo quem somos, de onde vimos e para onde vamos. É como se Deus estivesse dizendo a Pedro: Pedro, tu não sabe não, Pedro, que onde abundou um pecado, superabundou a graça. A graça é a misericórdia do Senhor sobre a minha e a tua vida e sobre todos aqueles que vão passar por aquela porta. Romanos capítulo 5, versículo 20 ao 21. A lei veio para que aumentassem a ofensa.
Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chamou a mim e a você para que a gente possa proclamar o Evangelho e para que a gente possa amar as pessoas. E para que a gente possa amar as pessoas, a gente precisa estar com a porta aberta. Segundo ponto, abra a porta. A gente vai do 27 ao 44. Ainda no 10. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que o judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupa resplandecente, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida. E assim mais adiante, como vocês já sabem. Aí Cornélio vai, explica tudo a Pedro, o que aconteceu. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que ele fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comamos e bebamos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todos que nele crê, recebem remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Cornélio, ele demonstra grande fé ao convidar pessoas para ouvirem a pregação de Pedro. A casa de Cornélio foi a primeira a acontecer algo desse tipo para a propagação do cristianismo. Ou seja, Deus, ele estava quebrando protocolos e religiosidade. Deus estava mostrando a Pedro que ele não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10:17, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Cornélio, ele começou a ser um missionário antes mesmo de se tornar um cristão. Pois durante aqueles 3 dias, Cornélio preparou o ambiente, reuniu seus familiares, reuniu seus parentes e deixou as pessoas aguardando a chegada de Pedro para a proclamação do evangelho. O anjo desceu, falou com Cornélio. Cornélio não só obedeceu, enviando os seus servos para Jope para chamar Pedro, como Cornélio disse: espera aí, enquanto eles estão indo, eu estou preparando a casa. Enquanto eles estão indo, eu estou batendo na porta do meu vizinho e dizendo: ei, vai ter um PG na minha casa, a porta está aberta, é para você, é para a sua família. Vem escutar a palavra de Deus comigo também. Foi isso que Cornélio estava fazendo. E quando Pedro chegou à casa de Cornélio,
A casa já estava cheia de pessoas sedentas para aprenderem de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você tem preparado o ambiente da sua casa? Você tem preparado o ambiente da sua família, do seu trabalho, do seu carro? Não espera a pessoa bater na porta para você poder abrir, não. Deixa a porta aberta. Cornélio e seus sabiam muito bem que estavam reunidos ali para ouvirem a mensagem de Deus. Tem uma frase, um texto, na verdade, de Martinho Lutero, que diz: o Evangelho segundo não é outra coisa senão um anúncio de que Cristo, a palavra encarnada, veio para nós e nos levará para Ele. Você entendeu isso? A palavra encarnada veio para nós e nos levará para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus se interessa por todas as pessoas, sem favoritismo. Não tem isso não. Porque é o meu mais chegado, porque é meu amigo íntimo. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você tem que botar todo mundo para abrir a sua intimidade e sentar à mesa com todos, não. Foi falado aqui no Entre Elas sobre mesa. A Auristela deu um exemplo que ela estava rindo de uma situação e Deus disse assim: essa mesa não é para você. Não é a gente está com a porta aberta para a gente se misturar com o mundo, não. Mas é a gente estar com a porta aberta para que o mundo seja transformado através de mim e de você. Deus aceita qualquer pessoa que tema a Ele e haja com justiça. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E eu e você somos agentes de milagre, de cura, de transformação aqui nessa terra, aqui nessa igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver. Todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o nome do Senhor Jesus. Não sou eu, nem você, que vai lavar alguém do pecado, não. É a vida dessa pessoa com Deus. Pedro não havia ido à casa de Cornélio para comer com eles, e sim para anunciar-lhe o evangelho do reino. Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E eu preciso perguntar, meu irmão e minha irmã, a mim e a você: e nós estamos com as portas abertas? Você está com a porta aberta? É uma pergunta, não precisa responder não, só reflete. Você tem aberto a porta ou tem fechado a porta, impedindo que o evangelho, o amor de Jesus alcance outras pessoas? Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, para te dizer: abra a porta. Abra a porta. Abra a porta do seu coração, abra a porta da sua casa, abra a porta do seu carro, abra a porta do seu trabalho. Tem pessoas sedentas por Jesus. Tem pessoas que em algum momento só vai necessitar apenas de um abraço. Tem pessoas que necessitam apenas de um aperto de mão. Tem pessoas que precisam ao menos ser ouvidas. E talvez você seja uma dessas pessoas e está aqui hoje. E Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que aqui tem pessoas disponíveis para te abraçar, para apertar a tua mão, para te cheirar, para te ouvir, para te conduzir na verdade que é Ele. Deus quer que você seja um instrumento na mão dEle. E
eu preciso te dizer, nesta noite, se posicione, abra a porta. Terceiro lugar. Jesus se entregou por amor a todos. No capítulo 11, do 1 ao 18, só vou ler algumas partes. Vai nos dizer: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Como assim, Pedro? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí Pedro ele começa a falar toda a história do que aconteceu. Que estava no eirado, estava orando, estava com fome, ao meio-dia, desceu, teve uma visão e assim vai, como a gente já leu. Aí ele vai e explana tudinho para os mestres aqui, né? Estavam questionando ele. Aí no finalzinho, aí ele vai dizer, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Pedro estava dizendo, Deus estava me dando uma ordem, dizendo assim, ô menino, não é o costume não, não é a crença, não é o que tu aprendeu, é Jesus. Aí ele diz, eu ia resistir ao que Deus estava me ordenando a fazer? Eu fui besta não, eu obedeci. Foi preciso, ele ouviu 3 vezes, mas ele obedeceu. Eu obedeci. Pois, cadê? Deixa eu só... Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também os gentios, aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Você prestou atenção que tinha um grupinho dos religiosos, dos que seguiam a lei, achando que só eles eram os salvos, só eles eram os santos. Aí quando Pedro começa a contar toda a história, aconteceu isso, Deus fez aquilo, Deus... E como se Pedro estivesse dizendo, ei, tu lembra lá em Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre mim e sobre vocês? Quando eu comecei a falar, menino, o Espírito Santo desceu, todo mundo começou a falar em línguas. Se ainda nem ter se convertido. Se ainda nem ter se batizado. Aí eles disseram, eita, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Nos tempos bíblicos, havia um preconceito muito radical entre judeus e gentios. Os judeus se referiam aos gentios como impuros. Nenhum judeu ortodoxo entraria na casa de um gentio. Muito menos se sentaria à sua mesa para comer. Deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, a gente não pode sentar em toda a mesa, não. A gente senta na mesa para falar da palavra do Senhor Jesus e transformar as pessoas. Mas as pessoas só vão poder ouvir a Jesus quando tiver acesso através de mim e de você. Na ceia de Jesus estava lá Judas, sim ou não? E Jesus o serviu, sabendo que seria traído. A gente precisa conhecer as pessoas, mas a gente não pode deixar de amar e de desistir das pessoas. A gente tem que amar e persistir com todos. É todos. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para trazer à tua memória aquela pessoa que você orava, que você jejuava, que você mandava versículo, que você batia na porta, que convidava para o teu PG. E em um momento tu desistiu. Deus está te dizendo nesta noite, ei, não tem essa pessoa, é tempo de voltar atrás. Corre atrás dele, porque ele vai ser transformado através de você.
A visão de Pedro o convenceu de que, assim como não há carne de animal pura ou impura, nenhum ser humano deveria ser considerado limpo ou impuro. Por meio da revelação de Deus, deu a Pedro. Pedro, ele reconheceu que Jesus havia morrido por todos os povos. Repete assim comigo: Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. E a tarefa minha e sua e de cada cristão é dupla: proclamar o evangelho e amar o seu próximo. Jesus nos ensina que nossas relações com todos precisam ser baseadas no amor. Marcos capítulo 2, versículo 15 ao 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim para chamar pecadores. A salvação é individual, meu irmão e minha irmã. E para a honra e glória dele, eu creio que pelo menos 80% do que está aqui nesta noite é salvo, amém? Só que deixa eu te dizer uma coisa. Tá vendo essa cadeira vazia que está aí do lado? Olha aí, tem alguma cadeira vazia do teu lado? A culpa é minha e sua. Porque muitas vezes a gente só se preocupa com nós mesmos. Eu acho que é um morcego, né? Misericórdia. Aleluia. Vou continuar. Muitas vezes a gente se preocupa com nós mesmos. Muitas vezes a gente se preocupa em vir para o culto. Eu vou aprender da palavra. Hoje eu vou me inflar mais um pouquinho. Eu vou sair daqui cheio. Glória a Deus, eu creio nisso. Mas Deus não quer só isso para mim e para você. Assim como nós fomos alcançados por Jesus, e eu tenho certeza que alguém investiu na minha e na tua vida, a gente deve fazer por outras pessoas. Quantas pessoas nós convidamos para estar aqui hoje? Porque muitas vezes é cômodo demais a gente tomar o nosso banho de domingo, faz a skincare, procure a melhor roupa, faz a melhor maquiagem, pega o seu carrinho, vou para a igreja, glória a Deus. Não estou dizendo que você não venha não, viu? Em nome de Jesus. Mas vem para a igreja e se no teu carro tiver 2 vagas, chama 2 pessoas para vir contigo. Se tiver 3 vagas, chama 3 pessoas. Se tiver 4, chama 4 pessoas. Não tem vaga não, vem de Uber com essa pessoa. Mas não deixa de convidar pessoas para estarem na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. Senão, como é que as pessoas serão transformadas? Se não tiver acesso à palavra. Se não tiver acesso a Jesus. Jesus também nos ensina, como estava ensinando a Pedro, que o evangelho é para todas as raças, tribos e nações. Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Todas as pessoas são pecadoras. Todas carecem da glória de Deus e necessitam de redenção. Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, ele não morreu na cruz exclusivamente para um grupo de pessoas. Jesus, ele não foi na cruz só para salvar a mim e a você. Jesus, ele teve a morte de cruz para salvar a todos, para salvar a mim e a você, para salvar a sua casa, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus vizinhos. João 1, 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não respeita e ama as pessoas de acordo com a condição ou aparência exterior, meu amado e minha amada. Sabe por que Ele nos ama? Porque eu e você somos filhos. Nós somos filhos. Independente de como estejamos vestidos, independente de como estejamos maquiados, independente se falamos eloquente ou não, se temos uma boa oratória ou não, nós somos filhos. E esse é o maior motivo que Deus foi à cruz, morreu morte de cruz, para salvar a mim e a você. Porque tem hora que eu olho no espelho e digo, misericórdia, só Jesus mesmo para transformar. Oh, Jesus, glória. E é transformação dia por dia, viu? A pessoa que parou, vai morar comigo? Só Jesus na causa. É Ele mesmo. Ai, Deus. Tiago 2:1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Meu irmão e minha irmã, eu quero fazer uma pergunta a mim e a você. Será? Não responde não, em nome de Jesus. Responde em mente. Será que Deus está satisfeito com a forma como eu tenho tratado as pessoas? Será que Deus está satisfeito como eu e você tratamos as pessoas? Será que como embaixadores de Cristo estamos dando um bom testemunho e sendo exemplo padrão de amor com todos? Cássio falou aqui sobre dar bom testemunho do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. João 15:12. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui está preparado para receber um travesti aqui na igreja? Quem aqui está preparado para receber como é que eu posso dizer? Um dono de uma boca de fumo aqui na igreja? Quem aqui está preparado para receber uma prostituta aqui na igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, a porta dessa igreja está aberta. E está aberta não só para mim, não só para você, mas para todos. Eu não estou dizendo aqui em nome de Jesus que a igreja pode tudo, não. É como o Cássio falou na ministração passada, nós amamos as pessoas e abominamos o pecado. Mas o fato de a gente abominar o pecado, a gente não pode dar as costas a ela e deixar elas morrerem no inferno. Essas pessoas só podem ter acesso a Jesus se a porta estiver aberta e se for bem recebida e amada por mim e por você. E eu creio em nome de Jesus que aqui nesse púlpito, pastor, vão ter pastores ex-traficantes, vão ter pastores ex-travestis, vão ter pastores ex-prostitutas. Posicione-se, meu irmão e minha irmã. Deixe Jesus transbordar através de você. E por último, posicione-se. Em Atos ainda, capítulo 10, do 44 ao 48. Parece até o louvor que o Patrick estava cantando. Patrick, cantasse quantas vezes, Patrick? 4 vezes. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a mensagem. Meu irmão e minha irmã, eu creio que enquanto eu estou falando aqui, Deus está te tratando em alguma coisa aí, ó. O Espírito Santo está descendo sobre você aí de alguma forma. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes? Que assim como nós receberam o Espírito Santo.
O pastor fez o apelo lá no batismo hoje, e eu tenho certeza, se alguém entregasse a vida a Jesus lá e dissesse assim, eu quero ser batizado, ele ia batizar no momento lá. Porque, como ele disse aqui no Atos, para o batismo sexta-feira, você se batiza não é no nome da igreja, é no nome de Jesus. A igreja é um canal de bênção para isso. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Meu irmão, os caras não tinham nem entregue a vida a Jesus ainda. Já tinham sido batizados no Espírito Santo. Já tinham sido batizados, quando foram batizados no Espírito Santo. Espera aí, Pedro, eu gostei desse negócio aí. Eita glória, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio todos os dias. Aí Pedro, espera aí menina, agora é hora de se batizar. Aí batiza. Aí eles pedem, Pedro, não vai embora não. Passa alguns dias aqui comigo, me discipula. Fala mais da palavra, fala mais de Jesus, me ensina. Eu quero continuar sendo transformado dia após dia. Eu quero continuar andando nessa verdade, é essa verdade que tu fala aí, Pedro. E caiu o Espírito Santo sobre todos. No caso destes novos convertidos gentios, o dom do Espírito ele foi concedido antes mesmo deles serem batizados na água. Independentemente de imposições de mãos. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode impor a mão em você para que você seja batizado pelo Espírito Santo, não. Em nome de Jesus não é isso também, não. Mas quando Deus quer fazer, não precisa de imposição de mão também, não, porque Deus faz. Os judeus admiraram-se quando os gentios receberam o Espírito Santo, porque não esperavam que Deus abençoasse aqueles que estavam fora da aliança da circuncisão. Falar em outras línguas era uma prova para os judeus de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo, já que esse era o mesmo sinal que Deus havia dado aos judeus no Pentecostes. Isso mostrou para os irmãos que estavam acompanhando Pedro que Deus recebeu aqueles gentios na igreja em igualdade com os cristãos judeus. Você entendeu isso? Mostrou para aqueles 6 irmãos, eram 6, que estavam acompanhando Pedro, porque ele não foi sozinho não, viu? Ele foi e levou mais 6. Vem os 6 aqui comigo para tu presenciar do que Deus vai fazer. Que aqueles gentios, Deus estava recebendo na igreja em igualdade para com todos os judeus. Pois foi em Jesus que eles haviam crido. E depois desse relato de Pedro sobre o acontecido, os judeus do partido da circuncisão ficaram, de uma vez por todas, convencidos de que a obra foi de Deus. Meu irmão, minha irmã, a porta, ela precisa estar aberta. Seja a porta da igreja, como as demais portas em nossas vidas. E eu já disse, e eu vou repetir, a porta dessa igreja está aberta. A porta dessa igreja está aberta. E a porta dessa igreja está aberta para todos. Não é o vinde como estás e permanece como estás, não. É vinde como estás, escuta a palavra, tenha um arrependimento genuíno e seja transformado. A porta do céu é estreita. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Para que a gente e as pessoas possam chegar à porta estreita, elas precisam passar pela porta terrena que está aberta. Para que essas pessoas possam chegar no céu, elas precisam de uma porta aberta para ter acesso a Jesus. E como eu disse, não é venham como estás, não. É entender, se arrepender e deixar o Espírito Santo fazer a transformação. Fica de pé, por favor.
Mateus. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como você passou aqui por essa porta. Eu não sei se você é um adúltero. Se você me perdoe a palavra, mas se você é uma prostituta. Se você se droga. Se é até o dono de uma boca de fumo. Mas o que eu sei é que esta porta está aberta para mim e para você. Que Deus escolheu te trazer aqui nesta noite porque Ele ama você. Porque Ele não desiste de você. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele nos dá a oportunidade para que sejamos transformados em Deus dia após dia, para através da nossa transformação, através do nosso testemunho, possamos alcançar outras pessoas para Ele. E eu encerro essa mensagem dizendo que a porta dessa igreja está aberta. A porta dessa igreja está aberta. A porta dessa igreja está aberta. Enche esse ambiente. Quinta vez hoje. Enche esse lugar.